O Rural TV desta semana irá mostrar a apresentação de Sandro Boeck, vencedor da competição Desafio Sob Fogo do History Channel, durante o evento de lançamento do Remate Premium. Confira! É logo após os comerciais. Shopping das Baterias. Trabalhamos com ampla linha de baterias para motos, veículos nacionais e importados, linha pesada e agrícola. Shopping das Baterias, na Avenida Santa Tecla 3200A. Quer comprar um seminovo com 6 meses de garantia? Vá na TerraSul. Quer vender seu seminovo à vista com ótima valorização, transferência no ato e quitação se estiver financiado? Vá na TerraSul. Para comprar ou vender com segurança, TerraSul. Tecnologia aliada à credibilidade produz resultados confiáveis e precisos. O Laboratório da Ótica Conquistadora tem tudo isso e um ingrediente a mais: qualidade. Os mais modernos equipamentos de tomada de medidas, iTerminal 2 e VisiOffice. E junto a isso, uma grande variedade de armações e uma equipe comprometida com a satisfação do cliente. Ótica Conquistadora. A promoção Brinde na Troca dos Postos da Terra voltou. A melhor troca de óleo da cidade com um super brinde. Nos Postos da Terra você troca o óleo e filtros, abastece mais 10 litros e ganha na hora, sem sorteio, uma baita garrafa térmica. E a gente faz a troca em horários estendidos, no posto do Trevo do 21 e do Anel Rodoviário. Postos da Terra, os postos 24 horas de Bagé. E vem aí o Posto da Terra da Avenida Espanha. Aguarde! Você precisa de uma marca para garantir os melhores resultados no campo e na cidade. Armazém Rural, linha completa das melhores marcas de medicamentos e rações para bovinos, ovinos e equinos e também para os bichinhos de estimação, além de vacinas, sais minerais, proteinados, sementes forrageiras e utilidades em geral. Atendida por uma equipe identificada com as lidas do campo. Armazém Rural, a marca do homem do campo, na Santa Tecla e na Coronel Pedroso. Completamos 20 anos. Estivemos com você em seu dia a dia, em seu trabalho, em seu lazer e em suas conquistas. 20 anos. 20 anos de muita gratidão a todos que fizeram e fazem parte dessa história. História que queremos seguir escrevendo com excelência. Oferecer a você o melhor, pois é por você que estamos aqui. Somos Dom Juan. Seja bem-vindo ao Sicredi. Agora, tu também é dono do negócio. Estamos em Bagé, cidade onde a história da Sicredi Fronteira Sul RS teve início. Foi aqui que um grupo de 30 produtores rurais aceitou o desafio e criou a Cred Bagé, hoje Sicredi. 40 anos depois de sua fundação, conta com mais de 27 mil associados e 19 mil poupadores, presentes nos 11 municípios de atuação da cooperativa. A Sicredi Fronteira Sul RS tem muito orgulho de ter contribuído para o desenvolvimento das pessoas e dos municípios onde atua, porque acredita na sua gente e, sobretudo, no poder que a cooperação tem de transformar vidas. A gente vai chamar agora o Sandro Boeck, que vai falar que é cuteleiro, campeão do Desafio Sobre Fogo, né? Eu sou fanático por aquele programa, é o programa que eu chego em casa e paro para olhar. Ganhou o campeonato, o brasileiro e o sul-americano, né, Sandro? Boa noite a todos. Trouxe um monte de apetrechos aqui. Vou tomar liberdade de sentar.
Eu ganhei o campeonato Desafio sobre Fogo Brasil e América Latina do ano passado. O campeonato é disputado por todos os países fora dos Estados Unidos, onde o programa se criou. Mas na minha trajetória isso só foi mais um dos prêmios que a gente teve. Mas só muitas pessoas vão perguntar, sempre foi cuteleiro? Não. Eu sou advogado de profissão, larguei a parte jurídica e me dediquei à cutelaria, que é uma paixão. Como eu vim aqui para fazer um encontro com vocês, eu pensei em trazer uma gama muito grande de conhecimento, mas muito mais genérica, e aí vocês vão trabalhando e interagindo comigo, assim como quem está nos assistindo, pode fazer essas perguntas e aí a gente vai aprofundando. Por quê? A cutelaria, obrigado. A cutelaria, ela é eu considero como a ferramenta, a faca foi a ferramenta que nos separou dos outros animais. Então, a cutelaria existe desde que nós somos Homo sapiens. Outros animais usam ferramentas, mas só nós aprendemos a dominá-las de afiação e criação. O que eu trouxe aqui, para vocês entenderem? Algumas dúvidas que vão surgir, com certeza, serão abordadas aqui por mim. Primeira coisa, eu vou falar sobre o que é faca. Bom, vou pegar mais simples aqui. Faca, existe vários modelos. Ela é uma composição de duas partes, uma lâmina e um cabo. Dentro disso, nós temos variantes, e cada povo do mundo tem seus estilos. Um dos poucos países que tem mais de um estilo próprio é o Brasil, que conta com 3 estilos conhecidos e reconhecidos internacionalmente. O estilo gaúcho, que é nosso aqui do sul, que a gente chama aqui como gaúcho nosso rio-grandense, mas na verdade ele engloba os 3 países que são Brasil, Uruguai e Argentina, com uma variante da faca argentina, que ela tem o botão quadrado e não um botão redondo, como o uruguaio e o gaúcho. Temos a faca nordestina, desculpa, estava olhando ali. Temos a faca nordestina, que é uma faca de ponta, não trouxe nenhuma aqui, e temos a sorocabana. São os 3 modelos brasileiros, são reconhecidos fora e são premiados também nos Estados Unidos como modelos nossos aqui. E tem premiações. Aí vocês vão perguntar, premiação? Sim, existe competição nacional, em várias categorias e pelo Brasil afora. Nós temos hoje, no ano passado, na verdade antes da pandemia, nós tínhamos 11 competições nacionais, onde a gente ia fazendo ranking para ver o ranking de cada cuteleiro e tudo. Eu, desde 2015, não posso mais participar porque eu já tinha muitos prêmios e eu sou juiz já nas competições, tá bom? Essa é uma faca simples, muito conhecida, uma faca de lâmina única, chamada full tang, é uma peça só, de aço com 2 talas. É o mais simples conceito de faca. Depois, nós temos uma faca bem conhecida no sul, não tão conhecida em outros locais, e ela criou um estilo chamado Brazilian Style nos Estados Unidos, que é uma faca forjada com botão. Essa construção integral de uma única peça partindo de um único eixo é uma construção brasileira. Não existia nos Estados Unidos esse tipo de construção. Existiam outros tipos de construção, mas não essa. Tanto é que brasileiros foram aos Estados Unidos e hoje é um conceito mundialmente reconhecido como muito resistente e traz sempre a lembrança da nossa faca gaúcha. E agora a moda do momento, né? Na verdade, moda no Brasil, mas esse conceito já existe há aproximadamente 700 anos, que é a faca de aço damasco. Ela é uma recriação de uma peça histórica, né, na verdade, esse aço, e ele é uma massa folheada de aço. A ideia desse conceito, ele surgiu em vários locais do mundo, são 3 bases que a gente chama, a base indiana, que é o Woods, a base japonesa, que é o Tamahagane, e a base oriental ali da Pérsia e tudo mais, que deu o nome de faca de damasco, que é a base de composição de 2 aços diferentes. Se eu estiver falando muita coisa rápido, vocês podem parar, perguntar, qualquer coisa assim. O que acontece? Isso por que é a onda do momento?
porque ela sempre vai ser uma peça única. Mesmo que a gente tenta repetir, não tem como, porque são camadas sucessivas de aço. Essa aqui, por exemplo, tem 125 camadas. Hoje, quem está olhando, me acompanhando nos stories, que a gente está fazendo, também transmitindo pelo meu Instagram, acompanhou e eu fiz uma faca, estava fazendo uma faca para mostrar ao pessoal, para trazer já aqui para vocês verem como é. Isso a gente começa com camadas separadas, como se fossem várias facas, e vai montando um bloco para depois forjar uma faca. Por que a onda? Porque isso surgiu, essa recriação começou a surgir. Ela foi perdida, a técnica, porque é uma técnica de construção muito difícil e muito custosa. Se perdeu pela Revolução Industrial, ficou isolada em alguns pontos da Europa, Rússia, Índia e nos Estados Unidos. Bill Moran, um cuteleiro presidente da Associação Americana, a primeira associação de cuteleiros do mundo, né? Existiam outras associações, ela é a mais antiga. Bill Moran recriou a técnica em 1973, depois que teve que fazer uma restauração numa peça de um museu, de uma peça de aço damasco, realmente das cruzadas. E aí ele foi tentando, por tentativa e erro, recriou a técnica chamada técnica moderna. Essa técnica surgiu e foi criando-se diferencial. Qual é o diferencial básico? A gente consegue unir as características de bom e de ruim, óbvio, dos aços que compõem a faca. Por quê? Porque vocês que usam a lida do campo, porque eu entendo, assim, ó, como eu digo, estava muito bonita as palestras anteriores, mas o meu conhecimento é bem pequeno. Eu conheço muito a parte gastronômica da pecuária, do churrasco e tudo mais, e do assado. E isso me faz muito mais desejar uma faca que tenha maior performance. E a performance ela é buscada entre resistência ao desgaste e flexibilidade e facilidade ao fio. Então, o que a gente quer? O grande ferreiro, que é o grande conceito de tudo isso, é transportar isso para uma peça que seja resistente para cortar, resistente para usar na lida de tudo, como o gaúcho usa uma faca só, a gente não tem aquele monte de acessórios. Hoje a gente tem, mas é luxo. Mas na lida campeira a gente sabe que a gente precisa de uma faca só. E ela vai cortar tudo que tiver que cortar, o galho, vai ter que cortar, tirar um espinho, vai ter que cortar a pecuária ali, vai ter que fazer o arremate do animal e tudo mais com uma só. Então tu tem que ser uma peça possível de fazer tudo isso. Então se busca, muitas vezes, uma resistência maior ao desgaste. Automaticamente se torna mais difícil de afiar e mais dura. Se for mais dura, mais quebradiço. E aí, essas composições são feitas com os aços que a gente tem. O damasco tem a facilidade. Eu posso unir dois aços diferentes e escolher, dois ou mais sempre, e escolher o que eu quero. E nessa composição eu vou trabalhar. Mas Sandro, nós falamos isso, e aí o que adianta eu saber isso se eu não tenho uma faca afiada? Aí que é o grande problema. Porque assim, ó, pessoal, muitas vezes a gente tem a faca lá e aí ela não tem aquela performance toda, mas muitas vezes é nós que não sabemos tirar o máximo de proveito. Porque uma faca macia ela também é afiável, muito mais fácil do que uma faca dura. Mas o que isso representa para mim? Bom, vai lá, quando você for usar uma faca macia, você vai afiar mais vezes. Quando você usar uma faca mais dura, você vai afiar menos vezes, mas quando tiver que afiar vai ser mais difícil. Então, aqui eu trouxe algumas coisas básicas para afiação, que é uma das coisas que a gente tem. Estou falando de facas, a gente vai falar de afiação. Vamos pensar assim, ó, primeira coisa que essas são pedras naturais, tá? Existem pedras artificiais. Essa é uma pedra natural, essa daqui é uma pedra que vem de Minas. Pedra, ela é espaçamento entre grãos. Então, quando você for usar a faca para afiar, vamos usar um lado mais fino, que essa pedra é fina e grossa. Tem 2 gramaturas. Você vai passar a pedra numa angulação. E isso vai empurrar. Mas como é que eu sei se a minha faca está sem fio ou com fio? Vocês vão pegar a faca de vocês, pegar um refletor de luz, não precisa ser uma luz dessas bem potente como está aqui, mas qualquer uma, e você vai olhar diretamente para o fio. Se você olhar para o fio e enxergar o fio, a sua faca está sem fio. Porque quando está afiada, você não consegue enxergar.
Não existe refração. É uma coisa bem simples e você vai poder pegar qualquer uma das suas facas, olhar ela e dizer, está sem fio. Uma faca sem fio é a coisa mais perigosa que tem. É a mais perigosa. Por quê? Porque você vai fazer força desnecessária. E aí que acontece o acidente. Ah, mas Sandro, eu tenho uma faca que ela é mais dura e eu preciso de uma pedra. Pedra, você tem a pedrinha aquela de R$10, R$5 do 1,99 e tem as pedras mais caras. Por que existem pedras mais baratas e pedras mais caras? Porque o grão, né, natural ou sintético, que é o espaçamento entre uma pedrinha e outra pedrinha, porque na verdade são moléculas de pedra, eles vão ser arredondados, então vai ser medido em grãos, em granulometria. O que é isso? Vamos dizer, eu tenho a pedrinha do mercado, aquela bem baratinha, aquela ali vai ser 100 grãos. O que é? São 100 grãozinhos em uma polegada. Vai ser 200, ela vai ser 200 grãozinhos. Quando ela chegar a 1000 grãozinhos, fica muito caro de produzi-la ou de achar na natureza. Para tirar uma pedra como essa, que é um grão 4000, pode ver que ela está com canto quebrado, que é natural. Ela é vendida assim. Por quê? Porque ela é extremamente difícil de conseguir. Às vezes, de uma pedreira inteira só tem um veio de 3.000, 4.000. E aí fica muito mais raro e mais caro. E ela também é bem mais frágil. Isso, quando eles estão tirando a pedra para cortar, ela quebra com uma facilidade muito maior. Então acaba se tornando mais cara. Mas, Sandro, precisa disso? Não. Mas por que é isso? Ah, você quer mais performance. Porque é uma coisa, para vocês cortarem uma carne, vocês precisam de uma geometria de fio, que é um alinhamento das duas laterais. Que geometria de fio? Olha, pessoal, estou falando muita coisa. Se tem escolas que estudaram, como nós tivemos aqui, os estudiosos aqui também estudaram sobre todas as questões, eles entenderam as performances em ângulos de afiação. Um ângulo da escola americana, que é uma escola mais mista, né, não da escola japonesa, eles entendem que, para uma carne, você precisa de um ângulo de 20 graus. Ah, mas Sandro, como é que é 20 graus? Eu não tenho um medidor de ângulo para fazer a minha pedrinha. Você vai pegar a sua pedra, botar não um dedãozão que nem o meu, aqui um dedo mais delicado, e você vai encostar o seu dedo na ponta da faca. Se você fizer isso, puxar sua faca de um lado para o outro, ela vai manter um ângulo de aproximadamente 20 graus. Ah, quer ser preciso? 20 graus é o uso geral. Quer um facão para cortar mato? 23. Quer um machado? 28. Quer uma faca de sushi? 16. Quer uma faca de cozinha? 18. Então, cada uma tem as suas angulações. Por quê? Porque ele é determinado pelas fibras que vão ser cortadas. Então, uma espada japonesa, incrível que pareça, ela é full flat, né, que é toda um fio só, não tem degrau, ela tem 18 graus para cortar um corpo humano. Foi isso que foi projetada aquela espada. Se vocês pegarem uma espada europeia, que foi projetada para cortar armaduras, ela tem um ângulo de 28. Para isso que a gente tem uma faca de campo, a gente usa 23. Tem como uma ideia de fazer. Mas isso eu não tenho, Sandro. Bom, não tem, se dá jeito. Brasileiro e outros. Nós somos as pessoas que mais usam as chairas, é o povo brasileiro. Os outros povos não têm esse costume tão grande. Eles preferem mais pedras. Nós usamos aqui. Eu trouxe um bastão cerâmico, que é uma chaira em formato de pedra. Tá? Ela é extremamente frágil, só para dizer a vocês. Essa era maior, tá? Ela quebrou. É uma chaira metálica, estriada, e podemos usar uma chaira lisa. Você pode ver que tem um corinho aqui. Isso é para não cortar o dedo do peão. Por quê? Quando vocês usarem... Vamos pegar uma chaira estriada aqui. Fazer a mesma coisa.
20 graus, que é mais ou menos os dedinhos da criança. Aí muitas vezes vocês vão dizer assim, o barulho muda? Muda. Cada aço tem o seu barulho. 3 aços duros, eles normalmente dão um barulho mais agudo. Um aço mais mole vai dar um barulho mais forte, mais rouco, assim. Isso serve para vocês identificar a faca de vocês. Usa uma chara estriada? Sim. Para quê? Para cortar carne, para cortar legumes, para fazer todos os usos gerais da cozinha. Mas então por que tu me diz para mim usar uma chara lisa? Sabe aquele cortezinho bonito do papel que todo mundo faz? Fica melhor com isso aqui. Para depilar o braço, para fazer bonito lá, faz isso. Para um carpaccio, aí você precisa disso. Por quê? Quando você está cortando a carne do churrasco, se o assador lá deu uma passadinha, sabe que às vezes tomou uma cervejinha e deu uma esquentadinha, queimou um pouquinho, a casquinha. Essa casquinha fica dura, sólida, e ela faz a faca polida, com o fio polido, de brunimento, que é a chara lisa, ela faz um brunimento, ela faz um espelhamento do fio, correr por cima. E aí o que acontece? Ela não rompe na primeira pegada da casca. Só quando ela conseguir romper aquela casca, ela vai correr para baixo muito mais rápido. Então, eu sempre oriento usar uma chara estriada, se vai cortar um churrasco, para não ter perigo de fazer feio. Porque às vezes a carne é tão macia que tu romper ela amassa, chega assim, desmanchar. Então, isso aqui realmente é para fazer polimento. Mas você quer fazer algo a mais. Isso é o famoso estropo de couro. Você lembra dos antigos barbeiros? O pessoal que é mais antigo. Eu faço a barba já com a maquininha aquela, Gillette, mas os antigos lembram das navalhas de barba. E os barbeiros, que usavam as navalhas que não eram essas descartáveis de hoje, eles usavam esse estropo de couro. O que é isso aqui? É a elevação de um grão 8.000 neste lado e um grão 10.000 nesse lado. Por quê? Porque uma navalha de barba ela tem que ter a possibilidade de cortar um pelo ao meio. Deitar ele sobre um vidro e cortar ele ao meio. Então tem que ter a espessura tão fina que ele consiga romper todo o pelo. E isso é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer e não tem necessidade. Mas fica bonito para quando a gente vai fazer aquele churrasco, lá chega os amigos, tá aqui cortando minha faca. Então isso é muito legal e dá para fazer. Bom, pessoal, eu falei um geral da cutelaria. Agora vocês imaginem isso multiplicado por muitas coisas mais. A cutelaria hoje representa, não só no Rio Grande do Sul, como em todo o país, uma cultura que está renascendo. Nós estamos no boom, graças ao programa Desafio Sobre Fogo e a outros programas que tem sobre essa arte milenar de fazer facas. E cada vez mais a gente vai ver coisas novas e coisas mais bonitas. Por quê? Porque chega um momento que ela deixa de ser ferramenta e começa a ser objeto de arte. Hoje, no Brasil, a gente já está tendo os níveis europeus. Quando eu estive em 2015 na minha certificação na Itália, eu já via objeto de arte em forma de faca. Era joia, com preço de joia. Né? O Brasil está despertando para isso e os colecionistas também estão despertando para isso. Então, dentro disso, muitas vezes a gente vê as pessoas que gostam de usar a faca e as pessoas que gostam de colecionar a faca. Eu coleciono também, faço facas, coleciono facas de outros, mas eu prefiro muito mais as peças históricas. Eu tenho uma predileção por peças históricas. Por quê? Porque elas contam uma coisa que muitas vezes a gente esquece na nossa vida, que é tudo o que nos levou até aqui. Então eu tenho as espadas do Império, eu tenho espadas que partiram em batalhas, eu tenho várias peças históricas que elas contam uma história realmente. E nós, como gaúchos daqui do Sul, vemos isso
nessa evolução. Nós tivemos a Guerra dos Farrapos, nós tivemos outras revoluções do qual nós participamos. E ela conta a nossa história. Hoje a cutelaria está despontando justamente para isso, para esclarecimento, para técnica e, claro, quem não vai dizer, aqui nós somos gaúchos, gostamos de um bom churrasco, hoje ela é a nossa aliada. Nada melhor do que uma faca afiada do que não ter faca. Ou, melhor dizendo, não usem a tábua de vidro. Tá, isso é só uma coisa que eu tenho que dizer, porque senão eu vou ficar louco e vou me encoçar aqui. Pessoal, não é a cebola que mata o fio, tá? É a tábua de vidro. É o granito. Não é o objeto que está sendo cortado. Não tem o ácido da cebola. Não destrói a faca. Ela, no máximo, vai oxidar, que é aquela mancha negra, que não é corrosão, é simplesmente uma oxidação, é um princípio longínquo disso daí. Mas o que vai estragar a faca é o que está embaixo, é cortar na porcelana. Por quê? As mulheres, ou às vezes os homens também, gostam de estar aquela tabuinha limpinha. Sim, ó, eu estive na China, eu fui o único brasileiro a estar na competição chinesa em Pequim, no ano 2016, e lá eu quero ver tudo que é lugar que eu vou competir nos Estados Unidos, competir em vários lugares do mundo, e eu quero ver como é que é o dia a dia, não aquela coisa que é bonito para a gente ver. Todo mundo usa tábua de madeira e faca de aço, e não precisa ser ácido cirúrgico com inox, que são extremamente fracos de performance de corte. Por quê? Porque o que se busca lá é performance. E normalmente isso, vocês podem, quem lembra aí das facas antigas vai lembrar isso, que as facas antigas elas oxidam. Por quê? Porque é aço. Aço, se retirar do elemento de cromo, que é o que se torna inoxidável, ele vai oxidar. Mas mesmo o inox mancha, ele é não manchável. E aí eu quero que vocês depois testem em casa. Peguem uma faca bem afiada e cortem uma cebola, meia, rachem ela no meio. Cortem aquela meia cebola numa tábua de madeira e depois vocês vão pegar a outra metade da cebola e vão pegar uma faca ruim ou uma faca que tenha meia vida e corte numa tábua de vidro. Se vocês choraram na primeira, sua faca não estava afiada, mas com certeza na segunda vocês vão chorar. Por quê? Porque existe uma explicação científica. Quando você corta a cebola com uma faca afiada, ela não explode as microcélulas que existem na película. E aí não salta aquele vapor que afeta e faz a gente chorar. O ácido. Exatamente. Então, isso, faça um teste. Por isso que eu digo, a faca afiada e bem usada é a melhor ferramenta que nós temos. Hoje eu estou aqui para estar aqui participando desse mega evento de lançamento, para dizer que nós vamos estar aqui presentes, nós vamos fazer, já confirmado aqui, um forjamento. Nós estamos aí alinhando um forjamento ao vivo aqui também, assim como eu faço em vários eventos. Numa próxima oportunidade que nós tivermos juntos aqui, nós vamos estar com forjamento ao vivo. Vamos estar com uma oficina também de afiação, porque isso que é importante, transmitir conhecimento. E assim, qualquer dúvida, estou aqui. Tá? Eu agora assim, ó, peço que as dúvidas cheguem, porque assim, ó, eu tenho tanta coisa para falar, mas senão eu vou ficar a noite toda falando histórias e contos de cada uma parte da faca. Eu posso falar o que vocês quiserem. Vamos lá, pode perguntar. Bom, eu vou responder. Ele fez uma pergunta para quem não ouviu, se guardar dentro da bainha. O que é a utilização da faca? Depois de utilizado, o que faz? Bom, meu sonho? Bom, o meu sonho era igual de tanta gente. Um lugar para ser feliz. Aí tu pensa naqueles lugares que por si só já são um sonho. Com espaço, segurança, lazer,
com tudo. Lugares assim existem e é aqui mesmo. Basta a gente escolher o que tem mais do nosso jeito. Um lugar para ser feliz. Vem realizar. Um sonho que se sonha junto é realidade. Novo Lar Imóveis. Um lugar para ser feliz. Realize. Eu realizei. Estância Santa Maria, 75 anos, pés na história, olhar no futuro. Dentro, vamos primeiro assim, usou a faca. Eu tenho como praxe, né, deixar minhas facas sempre afiadas, porque eu tenho eu também sou caçador e atirador, então eu sempre penso que a arma tem que estar sempre pronta. E para mim é a mesma coisa, nada pior que a gente chegar no churrasco e aquela faca está sem fio e tu ainda tem que afiar e quando está atrasado fica pior. Então eu gosto de deixá-las afiadas. O que a gente faz? Usou a faca, lavou com o lado amarelo da bucha. Não use um lado verde. Aquele lado verde só arranha a faca e tira o fio. Por quê? Porque ele é uma lixa. Qualquer lixa é abrasivo e abrasivo vai tirar o fio. Feito isso, você vai secar. Se você vai usar essa faca continuamente, uma faca que você usa semanalmente, tudo, eu opto por azeites comestíveis. O que seriam esses? Azeite de oliva, óleo mineral, que não vai dar problema para a saúde. Por quê? Porque daí eu só simplesmente lavo a faca e já posso usar. Mas não, Sandro, eu quero guardar esta faca por um bom tempo. Aí você vai secá-la e lubrificá-la com óleo mais específico. Eu uso o WD, não ganho propaganda para ele, mas é um óleo muito bom que tem. Tem outros óleos sintéticos de silicone que funcionam muito bem. Todos esses óleos servem para proteger e criar uma micropelícula. Essa micropelícula, se você colocar na bainha, ela vai romper. Por quê? Vou mostrar uma faca para vocês aqui. Ó. Pode ver que essa faca aqui, ela tem umas manchas em alguns pontos. Ela estava num evento no final de semana e ela está seca, completamente seca. Provavelmente a gente usou, limpou lá e na bainha e veio para outro evento. Eu não fui para fazer a manutenção correta que deveria. O que vai acontecer? É uma cápsula do tempo. O que a bainha é? A bainha é um saco de couro. É isso aqui, um saquinho de couro. Estávamos a 38 graus e umidade de 90% em Joinville ontem. Isso daqui estava com 38 graus de temperatura. Estamos hoje a 10 graus, com uma umidade relativa mesma. A faca vai fechar isso daqui. O que acontece com a umidade dentro? Ela não tem como sair. O couro, quando ele é tratado, ele é feito... Esse daqui não são a cromo, esses daqui são a tanino, mas igual ele foi salgado um dia. E, infelizmente, e a gente mesmo usando couro exportação, sempre existe resíduos de sal.
O sal é algo assim, ó. Tanto é que é chamado de sal e depois a gente ganhou o salário por ser sal, extremamente útil para muita coisa. E aí ele vai criar pontos de umidade e ela não consegue sair e acaba fazendo bolsões de umidade na sua faca. O que a umidade faz? A umidade é O2. O ferrugem é O3. É simplesmente mais uma molécula de oxigênio. E já enferrujou, é a oxidação. Então, você já tem os elementos necessários para criar a oxidação. Então, isso é importante. Por isso que a gente sempre recomenda guardar fora da bainha. Por quê? Porque aí a faca vai manter a umidade do ambiente e ela vai secar e umedecer com uma película sem problema. Claro que vocês vão pensar assim, mas Sandro, eu moro em Manaus. Eu vendo faca para Manaus. Vocês não têm noção de como é que é uma faca de Manaus. Ela é oxidação sempre. Mas quanto mais você usa a faca, menos oxida. Por quê? A oxidação é simplesmente o ferrugem vai ser a oxidação elevada. Mas a oxidação vai acontecer ao natural. Como tudo que a gente usa, vai gastando e vai sendo usado. Quanto mais usar, vai ficar uma película. Aquela película é pequena e aquilo dali não vai ter problema. O grande problema é guardar. O guardar, pessoal, é o colecionista. O colecionista tem que pensar. Eu vou ter 10 facas, beleza. Quantas eu vou usar a semana? Uma. Essa uma vai estar ali. As outras eu vou estar com óleo. Essa eu vou usar. Eu normalmente elejo 2 facas assim e estão sempre usando. Se vocês verem meus stories, eu estou sempre usando aquelas facas. Pego uma, outra e tudo, mas eu uso mais 2, 3, que são as de mais uso, que as que mais me agradam. E aí eu mantenho como? Usou, lavou, secou, passou azeite, oliva, está pronta para a semana que vem. Então, isso é uma coisa natural. E faca também vai gastar o fio, então você vai ter que afiar também. Não existe faca eterna. Tá? Se a gente faz uma faca eterna, eu sempre digo assim, a gente consegue fazer durezas de diamante. Só que só se afia diamante com diamante. Não tem outra maneira. Né? Então, por isso que a gente diz assim, a gente tem que achar o ponto de equilíbrio que é o mais difícil. Perguntas? Vamos lá. Uma coisa aí no Insta. Ó, o pessoal não está perguntando. Olha, pessoal. Sandro, quanto tempo mais ou menos tu consegue forjar uma faca, uma full tang, cabo de madeira normal, assim, só por curiosidade? Bom, assim, ó, recorde, que eu digo assim, forjar a mão em recorde, 2 horas ela fica pronta, na mão. É uma full tang normal. Claro que o forjamento representa apenas 10 a 15% do trabalho todo. Porque o resto do trabalho é que é muito importante. Mas assim, ó, lá no desafio, por exemplo, nós forjávamos, o limite técnico era 3 horas. Para a gente poder ter tempo para fazer uma faca legal e ainda apresentar ela para os jurados. Pode? Eu já estou chegando aqui. Pode chegar, fica à vontade. Conversar aqui, a curiosidade também é grande. Eu tenho aqui, pessoal, isso aqui a gente brinca, mas o strope, eu comprei um de brinquedo e achava que não tinha um certo funcionamento. E realmente, depois que tu começa a afiar a faca no strope, tu não passa mais vergonha no churrasco. Não passa. E até fazendo uma ajuda para a patroa, arrumei as facas da casa e não avisei. Quando ela usa, dá zebra. Aí faz... A faca da cozinha geralmente não corta, estava cortando. Estava cortando. Mas isso é legal, assim, por exemplo, pegar uma faca bem funcional, faca simples, né? Pega uma faca assim, ó, o que vai acontecer? Se ela está afiada, vai usar, não vai estragar, não vai, vamos dizer assim, o desgaste é o desgaste natural. Agora, se ela não está bem afiada, o que vai acontecer? Vão usar ela muito mais de saco de pancada, eu sempre digo isso. Uma faca afiada tu vai ali e corta. As facas que não consegue cortar, o que acontece? Na cozinha ela vai sofrer. Vão escorar e vão martelar em cima. Não tem, ela vai ter que cortar de um jeito ou de outro. Então, melhor afiado do que não afiado. Uma outra pergunta. A chaira, tem algumas chairas que não são redondas, são retangulares. São oblongos. O que muda nelas? Só o formato de afiação. Aqui eu não trouxe nenhuma porque eu não curto muito. Essa é uma escola
italiana, que bolou esse estilo, que é o mais conhecido hoje. Ele é um estilo oblongo, ele funciona bem usando as duas laterais. Só que tem uma das coisas que eu não curto. Aqui ele é completamente cilíndrico, né? Então tu tem todas as faces de desgaste da chara. E aquela não, só tem duas faces. Eu, particularmente, não me acostumei. É questão de costume. Formato, por quê? Porque o movimento vai ser sempre plano. Por que eles inventaram aquilo na Itália? Porque fica mais fácil para graduar a arrancada do posicionamento, né? Então, como você vai arrancar sempre assim, já está na linha do oblongo e você tem uma visão do ângulo melhor. Se você está em casa e não tem prática, você não precisa fazer assim, tá? Pode fazer assim, ó. Não tem perigo, desde que mantenha o mesmo ângulo. Cachorro na volta aí para não cortar o cusco. Então, tem coisas bem simples de se fazer, né? Aqui um damasco. Tu deve gostar de damasco. Se tu gosta de faca, damasco sempre encanta. Maravilha. Bom, pessoal, eu gostaria, em nome da Rio Negro e em nome da São Jorge, agradecer a todos os palestrantes da noite, Dr. Francisco, Dr. Lunardini, e também a presença do Sandro. Obrigado. A toda a nossa equipe, que não é uma faca, mas é seguramente, que nem um damasco. São vários aços forjados, unidos, em prol de uma alavancagem das raças. Aqui, Sandro, nós temos, além de ser criadores, somos entusiastas, como tu és também, com as facas. Nós somos entusiastas das raças Hereford e Braford. Estamos aqui, então, unidos, desejando com que as nossas raças, a nossa cachaça, também seja multiplicado por todos os nossos amigos. Então, em nome das cabanhas, agradeço a todos pela presença, a todos os envolvidos, né? E certamente o nosso remate vai ser muito bacana, te receber novamente, comentar um pouco mais sobre as facas, fazer uma forja, enfim, demonstrar um pouco mais da ferramenta que nós gostamos de usar aqui no Sul, não só para saborear o churrasco, mas também no nosso dia a dia. Tá? Então, em nome de todos, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela presença, pessoal. E vamos desfrutar de um jantar aqui, compartilhar um pouco de momento que a gente há muito tempo já não vinha tendo aqui. Só um minuto. Um detalhe importante que a Lu está me recordando. O Sandro teve um ato muito generoso. A faca que ele vai forjar no dia do nosso remate, ela vai ser leiloada e a renda obtida pelo leilão da faca vai ser doada para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Uma generosidade do Sandro que nós agradecemos desde já. É o mínimo. Muito obrigado, meu amigo. Eu agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado.